Já faz muitos anos que a gente está acostumado a ver notícias relacionadas ao Oriente Médio. Manchetes relacionadas à faixa de Gaza, invasão ao Afeganistão, Iraque e assim por diante. Porém, quando se fala de Oriente Médio, muitas vezes traz alguns termos que a gente não entende muito bem, como por exemplo, quem são os árabes? Quem são os muçulmanos? Será que é tudo a mesma coisa? Então a gente acaba generalizando alguns termos que a gente acha que entende, porém na prática a gente não sabe explicar bem o que é. E a gente vê essas notícias, mas não entende muito bem o contexto do Oriente Médio e essas expressões. Então esse vídeo ele vai falar exatamente sobre isso. Quem são os árabes? Quem são os muçulmanos? Qual a diferença? E também vamos tentar entender um pouquinho melhor esse complexo que é o Oriente Médio e todas as suas nuances, de forma um pouco resumida. Para a gente entender um pouquinho melhor, então, esses dois termos que a gente destacou e também um pouquinho melhor o Oriente Médio, a gente precisa levar em conta que as pessoas que moram lá no Oriente Médio, elas são influenciadas por três fatores. São esses: religião. A religião ela é muito importante para as pessoas do Oriente Médio e existem dezenas de religiões ali. O segundo ponto é as etnias. Etnias, elas são diferentes de religião, não tem nada a ver com religião e também não tem nada a ver com os países que as pessoas moram. Etnia é um laço cultural, tem a ver com suas raízes históricas, com o seu idioma. É quase como se fosse um laço familiar. E existem centenas de etnias no Oriente Médio. E o último ponto é sim a nação. E quando a gente se refere à nação, a gente vai estar se referindo como Estado, aos países que as pessoas moram. Então vejam, são três pontos que influenciam muito as pessoas do Oriente Médio: religião, etnia e o país em que ela mora. Então vamos falar sobre esse primeiro termo que a gente citou, os árabes. Quem são os árabes? Talvez você pense, mas os árabes são quem mora na Arábia, na Península Arábica. Ou os árabes é quem mora na Arábia Saudita, que é um país. Mas não, isso a gente está generalizando e a gente está tirando conclusões precipitadas. Os árabes, eles se encaixam naquele termo que a gente se referiu como etnia. Eles não são uma religião e também não pertencem a um único país. Então eles pertencem a uma etnia. Etnia, como já falado, tem a ver com os laços culturais, tradições históricas e muito forte ligado ao seu idioma. E os árabes, sim, eles têm o idioma árabe e eles têm a sua cultura e as suas raízes. Porém, eles não estão ligados a uma religião e nem a um país específico. Como a gente pode ver no mapa do Oriente Médio, dividido por etnias, a gente vê que tem uma cor que se destaca, que é a cor amarela. Então veja que sim, a etnia árabe, ela é bem destacada no Oriente Médio, porém ela não é a única. A gente consegue ver outras etnias ali, como os turcos, na região do Irã a gente consegue ver os persas, inclusive entre os turcos e os persas a gente vê uma outra etnia em verde escuro que se destaca, que são os curdos. Os curdos, inclusive, são a maior etnia do mundo que não tem uma nação para si, não tem o seu território. Então eles estão mesclados entre os países, né? Existem curdos na Turquia, no Iraque, no Irã e assim por diante. Então assim fica claro para nós que sim, os árabes são uma etnia grande, mas nem todos no Oriente Médio são árabes. Por exemplo, no Irã, já citado, temos os persas. Muitos acham que os iranianos são árabes, ou que todos ali são árabes, mas não. A gente consegue entender que tem outras etnias, como é o caso dos persas, os árabes, os turcos, os curdos, e por aí vai. Assim ficou claro para nós esse primeiro termo, quem são os árabes. Então ficou claro que eles pertencem à etnia árabe e está relacionado ao idioma que eles carregam, às suas raízes culturais, às suas heranças e assim por diante. Agora a gente vai para o nosso segundo termo, que é quem são os muçulmanos. Mas para a gente entender esse termo, a gente precisa ir para aquele outro fator que influencia a vida das pessoas lá no Oriente Médio. Qual é? É a religião. Então veja que esse termo muçulmanos ele está relacionado à religião.
No Oriente Médio tem uma religião que ela é predominante. 90% da população do Oriente Médio segue a religião Islã, ou seja, eles seguem as crenças do Islã, e esse é o nome dado à religião ou à crença, Islã. Porém, para os seguidores da fé Islã, chamamos de muçulmanos. Então veja, esse é o nosso segundo termo. Muçulmanos é os seguidores do Islã, e eles em sua grande maioria formam aí 90% da população do Oriente Médio. Porém, não é a única religião do Oriente Médio. Temos cristãos, temos judeus e ainda outras religiões lá no Oriente Médio. O Islã, ele também não se delimita apenas ao Oriente Médio. Caso é que o maior país muçulmano do mundo está fora do Oriente Médio, que é a Indonésia. Então, a Indonésia tem uma grande população e como ela, em sua quase totalidade, é muçulmana, o maior país do mundo que tem as crenças muçulmanas está fora do Oriente Médio. E também temos alguns países no norte da África, que não compõem o Oriente Médio, mas também é composto pela grande maioria de muçulmanos. Outro ponto interessante sobre os muçulmanos é que dentro do Islã existem algumas ramificações. Embora eles sejam a grande maioria no Oriente Médio, eles têm subdivisões dentro da sua própria religião. Por exemplo, os sunitas e os xiitas são as duas maiores divisões. Os sunitas, geralmente eles estão na região ali da Arábia Saudita, na Península Arábica, sendo que os xiitas eles compõem principalmente a região do Irã, mais ao norte do Oriente Médio. Então veja, são muçulmanos, mas são de ramificações diferentes. Então eles podem ser muçulmanos, mas podem ser persas, sendo que os outros são árabes. Eles podem ser xiitas, enquanto o outro é sunita. Então veja que muçulmano é quem segue a religião do Islã. Mas talvez aí tenha outro termo que você talvez conheça e já tenha ouvido falar, que é o islâmico. Ah, mas fulano é islâmico. Será que esse termo está correto? O termo islâmico ele se refere à crença, à religião, às doutrinas. Então, islâmico seria as crenças islâmicas, né? Ou os costumes islâmicos, mas nunca as pessoas ou os seguidores da fé islã. Então, a esses nós chamamos de muçulmanos. Chamar uma pessoa de islâmico não seria a forma mais correta. Então, o seguidor, o fiel, é muçulmano. A religião, a crença, é o Islã, né? E coisas relacionadas às crenças podem ser coisas islâmicas, como é o caso de costumes e assim por diante. Agora que a gente entendeu esses dois termos, a gente pode falar sobre o terceiro fator que afeta as pessoas que moram no Oriente Médio, que é a nação, ou seja, o Estado, né? Como país que as pessoas ali moram, né? Então o Oriente Médio não é composto por apenas um país, muito diferente disso. Existem vários países que compõem o Oriente Médio e suas fronteiras, né? Então veja que todos esses três fatores juntos, eles trazem esse cenário que a gente conhece do Oriente Médio. Divisão de religiões, divisão de várias etnias e ainda mais as fronteiras, né, que estão estabelecidas ali nos países que estão dentro do Oriente Médio, geram tudo isso que a gente conhece, que é esse caos que foi gerado no Oriente Médio, que é extremamente complexo de entender, mas que tem gerado muito conflito armado, né? E é o que a gente sempre ouve falar, né? Novo bombardeio na faixa de Gaza, tal problema no Iraque, aconteceu tal coisa no Afeganistão. E é realmente o que a gente ouve falar, né? Muitos conflitos armados no Oriente Médio, né? Então, nas últimas décadas, a gente teve, né, a invasão dos Estados Unidos no Afeganistão, Estados Unidos no Iraque, essa questão da faixa de Gaza entre Israel e Palestina, que até os dias de hoje sempre tem conflitos. Então, veja, realmente tudo isso faz parte da geopolítica do Oriente Médio. Espero que você tenha entendido um pouquinho melhor sobre o Oriente Médio, tenha entendido bem o que significa os árabes, quem são os árabes, quem são os muçulmanos. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você tem sugestão de outro tema que você gostaria de entender um pouquinho melhor, por favor deixe nos comentários, deixe o like se você gostou do vídeo
E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, com certeza vai ajudar muito. Deixo esse vídeo aqui para você dar uma olhada. Se você ainda não sabe o que é o PIB, também está sempre relacionado à geopolítica, à economia. A gente sempre ouve falar no PIB, né, do país. O que é o PIB? Se você ainda não sabe, assiste esse vídeo, tenho certeza que você vai gostar.